Olá, gente! Hoje nós iremos falar um pouco sobre a LDB e sua história. Meu nome é Rogério Freitas e hoje eu estou aqui com Paulo Ítalo, Lana Sá e Gabriele Falcão. O que é a LDB? Ou Lei de número 9.394 de 1996. É a lei que define e organiza todo o sistema educacional brasileiro. Ela define todos os princípios, diretrizes, estrutura e organização de ensino, abrangendo todas as suas esferas e setores, desde o ensino básico até o superior, desde a formatação do ensino até o financiamento. Segundo o texto da Constituição, a LDB define e regulariza a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição. Ela foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934, a terceira Constituição. Sabemos que no Brasil teve ao longo da sua história 7 constituições. O propósito dessa lei é regular os deveres da política brasileira da educação formal e não formal. Como foi dito antes, ela foi prevista na Constituição de 1934 e regulamentada em 1961. A Lei de número 4.024 de 1961, a nossa primeira LDB. Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei de número 9.394 de 1996, que é a nossa atual LDB. Só para recapitular, a primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971. Durante o período militar, que vigorou até a mais recente, em 1996. Mas afinal, por que a LDB foi criada? Ela surgiu de uma necessidade da sociedade brasileira de regularizar a educação do país, estabelecendo uma estrutura primária colegial e universitária. A LDB de número 4.024 de 1961 foi o início da legislação da educação nacional no Brasil. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Paulo Ítalo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre LDBE 4024 de 61. Ela foi a nossa primeira LDB, nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E ela foi aprovada durante o governo de João Goulart. O governo de João Goulart foi um governo mais voltado para a esquerda, mas que ainda foi prevista na Constituição de 46, que foi uma Constituição que trouxe a redemocratização do Brasil. Após a queda de Getúlio Vargas em 45, o Brasil ele passou por um breve período de democracia, até os anos que viria a ditadura militar. Nesse momento, o mundo está em contexto de dualidade mundial, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E nesse momento o Brasil ele se posicionou um pouco mais para o lado do capitalismo, do liberalismo dos Estados Unidos e tudo mais. E com isso, com o fortalecimento do capitalismo, desde a era Vargas, com empresas nacionais como a Petrobras e algumas empresas multinacionais chegando ao Brasil, era necessário que fosse criado uma lei de ensino, um regime de ensino no Brasil para fortalecer a mão de obra para esse desenvolvimento industrial. Fortalecimento industrial esse que foi muito reforçado durante o governo de Juscelino Kubitschek, com seu lema lá dos 50 anos em 5 e tudo mais. Então, era preciso formar pessoas capazes de se inserir nessa indústria, certo? Bom, aqui nesse segundo momento eu quero falar um pouquinho sobre algumas características que marcaram a LDB de 61. Uma delas foi a dualidade de visões. Foi um dos fatores que fez a LDB levar mais de 15 anos para que ela fosse aprovada. De um lado estava a esquerda, defendendo um regime educacional mais liberal, que favorecesse a iniciativa privada, o ensino particular. Do outro lado estava a esquerda, que tinha uma visão mais reguladora, em que o Estado intervisse mais durante o processo de educação. Outro ponto foi o liberalismo. Em um período de Guerra Fria e com o Brasil se posicionando mais do lado conceitual dos Estados Unidos e do capitalismo, esse foi um ponto que marcou demais em alguns momentos que eu vou destacar mais lá na frente. Outro ponto também muito marcante foi a exclusão social, onde não houve uma preocupação de resgatar aquele indivíduo que não tinha acesso à escola. Fez com que isso aumentasse o próximo tópico, que foi a acentuação da divisão de classes no Brasil.
E por fim, a falta de comprometimento do Estado, em alguns momentos em que a gente vê que ele se desobriga em sanar alguns problemas quanto ao acesso à educação, causando assim uma desobrigação por parte do Estado quanto a esse ensino. E agora a gente vai ressaltar alguns pontos da própria LDB que deram a ela essa característica que a gente citou anteriormente. E ressaltamos aqui o artigo 1º e a sua construção da identidade nacional, em que fica bastante explícito a vontade do Estado em afirmar uma identidade nacional, uma vez que regulando o ensino e assim mudando a escola, a médio prazo você também começa a moldar o indivíduo, seguindo os preceitos da escola. No artigo 2º, justamente fala sobre o liberalismo que eu falei anteriormente, onde o Estado dá a liberdade para que a educação fosse dada na escola ou no lar, e ainda cabendo à família decidir o gênero de educação que deve ser dada ao filho. No artigo 24 tem a questão das empresas, que no caso eu coloquei como artigo 24 e sua exclusão da mulher do mercado de trabalho. Nesse artigo 24 fica claro em que a LDB obriga as empresas que tivessem em seus quadros mulheres mães de crianças menores de 7 anos, ou a partir dos 7 anos, a empresa tinha que manter, por iniciativa própria ou em cooperação com o Estado, instituições de educação primária, ou seja, gerava ônus para a empresa que, ao invés de continuar contratando ou vir a contratar mulheres que eram ou poderiam vir a ser mães, eles passaram a contratar apenas homens, que foi uma clara exclusão da mulher do mercado de trabalho que ainda é muito marcante até nos dias atuais. Ainda aqui nesse slide, eu quero falar também do artigo 30º e o Estado tirando o corpo por fora, que eu falei lá atrás sobre obrigação e desobrigação, e que fala justamente do Estado se desobrigando, uma vez que cita que é obrigado para toda criança estar na escola, porém, se a família conseguisse comprovar que ele era uma família pobre, em estado de miséria, que não havia escolas, suficiência de escolas, eu não consegui vaga para o meu filho, ou então meu filho ele sofre de determinada doença, o ensino daquela criança era facultado para a família. Ou seja, se você é pobre e não tem escola em sua comunidade, paciência, você não vai estudar, a não ser que haja um empenho por parte da família de se mobilizar ou se mudar, e etc. E nesse momento aqui tem a questão da igreja, que foi muito importante nesse momento. Apesar de ter os seus contras, que ela se alinhou ao Estado durante a aprovação da LDB, também há muitos casos em comunidades muito carentes em que a igreja ela cedia o espaço religioso que não era usado durante a semana e se transformava em ambientes escolares, que foi muito importante para levar o ensino justamente para o interior. LDB, por que ela foi mudada? A LDB ela define e regulariza o sistema de educação a partir da Constituição. Para entendermos por que a LDB foi mudada, precisamos analisar alguns fatores que levou a essa mudança. A LDB ela surge inicialmente em 1961 de uma necessidade da sociedade brasileira e inicia a LDB de 4024/61, que estabelece uma estrutura primária, colegial e universitária, tendo início da legislação no Brasil. A primeira LDB também permitia o ensino experimental e religioso opcional. Mas com a ditadura militar, a LDB sofre uma mudança e se adapta às diretrizes da Constituição de 1967. O próprio regime militar fazem essa reforma e decidem, a partir de 1971, estabelecer uma estrutura de primeiro, segundo e terceiro grau e obrigar a obrigatoriedade de 4 anos para 8 anos de permanência dentro. Devido à redemocratização e discussão da atual Constituição de 1988, a LDB ela foi considerada obsoleta, ou seja, a LDB ela foi considerada antiga, ultrapassada. E daí inicia uma nova e longa discussão que levou à redação e promulgação da atual LDB, sancionada em dezembro de 1996 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo o relato do antropólogo, professor e senador Darcy Ribeiro, baseava-se em princípios de direito universal da educação
que trouxe mudanças significativas em outras leis. Além dessas coisas, foi estabelecida uma carga horária mínima de 200 dias letivos com a elaboração do Plano Nacional da Educação PNE, a ser atualizado a cada 10 anos. O texto atual também inclui a educação infantil, creches e pré-escolas, como primeira etapa da educação básica e transformou os antigos primeiro, segundo e terceiro graus em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, com uma nova formatação curricular definida na Base Nacional Comum, BNCC. Sendo assim, nós vemos grandes mudanças na LDB e que garante o direito para todos. Bom, como apresentado antes, agora iremos apresentar os principais pontos da LDB ou Lei 9.394 de 1996. A educação básica obrigatória gratuita dos 4 aos 17 anos. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotações, transversal a todos os níveis de etapas e modalidades. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram a idade própria. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Atendimento ao educando e todas as etapas de educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com uma variedade de qualidade mínimas, por alunos, de insumos indispensáveis ao seu desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagens adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão mobiliária de cada equipamento e materiais pedagógicos apropriados. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança que a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, pessoal, aqui nós temos uma linha do tempo da LDB no Brasil. A primeira foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, durante o período militar, e a mais recente em 1996. Os slides serão disponibilizados através do link anexado abaixo. E essas são as nossas referências. Muito obrigada a todos pela participação até aqui. E até a próxima. Bye!